Olá! Seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou ensinar você a como fazer o bolso embutido. Eu já tenho esse passo a passo em post escrito lá no blog, mas no vídeo eu vou trazer com muito mais detalhes, que vai deixar muito mais fácil de entender como que faz esse tipo de bolso. E não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like aí pra mim se você gostar do vídeo. Ativa o sininho aqui embaixo para você não perder nenhuma notificação do canal e também acesse lá o blog patriadacostura.blogspot.com.br, que lá também tem muito conteúdo bacana para você que gosta de costurar. Então é isso e vem comigo! Bom, para poder fazer esse bolso a gente vai precisar de duas partes. Essa aqui de cima é o local onde a gente vai aplicar o bolso, né? Ou seja, vai ser a sua calça, uma saia, uma jaqueta, né? A peça que você vai fazer o bolso, tá? Nesse retângulo aqui de baixo, eu tenho o forro do bolso, tá? A medida dele é de 19 de largura por 40 de comprimento. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte: você vai pegar a sua peça e vai deixar o direito virado para cima, tá? E aí o forro a gente vai posicionar ele, ó, dessa maneira aqui, onde vai ficar direito do forro sobre direito da peça, tá? E aí, gente, o que você vai fazer? Você deve observar o tipo de modelo da sua peça para você se guiar pelos detalhes, se ela tem um cós, né? Ou se o bolso vai ficar próximo da barra. Então você deve analisar isso, você melhor alinhar o seu bolso, tá? E aí, feito isso, feito essa identificação, ó, o forro ele deve ficar mais ou menos 2 centímetros para cima da sua peça, tá? Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó, com essa margem lá para cima, tá bom? Bom, feito isso, agora a gente vai fazer as marcações para poder indicar o bolso, tá? Então aqui no caso, eu quero que o bolso ele fique 8 centímetros para cima da minha peça e quero que ele fique, ó, 6 centímetros para baixo da minha peça. Ó, vocês estão vendo que eu tô medindo, ó, não a partir do forro, tá? Mas a partir aqui, ó, da onde tá o local onde eu vou aplicar, né? A minha peça. Eu não tô colocando a fita lá em cima, tá? Porque o forro a gente vai precisar dessa margem depois. Bom, marquei os 8 centímetros aqui de altura e os 6, né, de largura. Eu vou ir na outra parte do forro, ó, e também vou indicar essa medida de 6 centímetros. Certo? Vou alfinetar para poder prender esses dois tecidos. Vou agora fazer uma reta ligando essas duas marcações. Então, a partir, ó, dessa marcação de cá, onde eu medi a altura, aqueles 8 centímetros, eu vou marcar daqui para lá 12 centímetros. Essa medida de 12 centímetros, ela vai ser o tamanho do meu bolso, tá? E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer até com uma caneta aqui para ficar melhor para vocês verem. A partir dessa linha aqui, eu vou jogar 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Certo? E aí eu vou ligar essas duas marcações também. E vou fechar esse retângulo aqui, ó. Certo? Então vai ficar esse retângulo bem comprido com essa marcação aqui, ó, no meio, tá? Agora lá na máquina a gente vai fazer uma costura em todo esse retângulo aqui. Com um detalhe, você vai começar a costura do meio do retângulo sem retrocesso, tá? Então você vai fazer os cantinhos bem certinho. E quando chegar aqui, ó, de encontro com a outra costura, você vai passar um pouquinho e não vai dar o retrocesso, tá?
Então eu vou ensinar essa parte em modo acelerado do vídeo para vocês verem e vocês vão entender bem certinho o que eu acabei de explicar. E o resultado dessa costura, ó, vai ser esse daqui, tá? Então você vai fazer todo o retângulo, lembrando de começar pelo meio e de não dar o retrocesso. Agora vem a hora de cortar, onde a gente deve ter bastante cuidado e atenção, tá? Então o que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou dobrar no meio toda essa parte aqui, tá? Bem certinho. E vou fazer um corte bem no meio da costura do retângulo, tá? Então, primeiro, ó, eu vou dar um começo aqui, certo? Ó, dei um começo aqui. Vou abrir de novo e vou cortar próximo do final do retângulo, mas não até o final, tá? Ó, eu vou cortar mais um pouquinho. Eu vou deixar mais ou menos aqui, quase 1 centímetro antes do final do retângulo, tá? Ó, vou cortar até mais um pouquinho. E agora, a gente vai fazer mais alguns cortes, que vai ser na diagonal, tá? Indo em direção à ponta do retângulo. Então, ó, você vai cortar bem perto da costura do cantinho do retângulo, mas você tem que ter cuidado, ó, para ela não afetar a costura, tá? Então você vai fazer isso de um lado e também vai fazer isso do outro lado. Bom, feito isso, eu vou agora retirar os alfinetes. E dentro dessa abertura que ficou, eu vou colocar todo o forro do bolso, ó. Então, eu vou passar o forro lá dentro dessa abertura e jogar pro outro lado, tá? Então, ó, vou virar agora pro avesso a minha peça. Vou ajeitar, ó, toda essa parte aqui do corte. E aí, vocês vão ver que do outro lado vai ficar certinho o retângulo. E se você notar que ficar alguma coisa repuxada nos cantinhos aqui do retângulo, o que você faz? Você volta, você coloca o forro de novo pro mesmo lugar e aí você dá mais uma chegadinha no corte lá do canto do retângulo, tá? Nos cantinhos. E aí ele vai assentar bem certinho na peça. Então agora eu vou virar pro avesso e vou fazer uma segunda costura. Essa segunda costura, você vai, ó, tombar as duas laterais do forro do bolso. E quando você tombar, você vai ver que vai levantar, ó, esse triângulo aqui. Tá vendo? No curso de costura a gente chamava isso aqui de linguinha. Então, ó, dos dois lados vai ficar, né, essa linguinha pra cima. E aí lá na máquina, a gente deve, bem em cima da costura, ó, ela tem uma costura, bem em cima dessa costura, você vai fixar essa linguinha, tá? Então, ó, passa 2 vezes a máquina para poder fixar ela aberta assim. Depois de fazer essa costura, você vai agora deixar o avesso virado para cima, ou seja, o forro, né, o lado do forro vai ficar virado para cima. E aí a gente vai fazer uma coisinha bem legal, que vai dar um detalhe bem bonitinho pro nosso bolso. Então agora a gente vai tampar esse buraco aqui do retângulo, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar 1 centímetro da parte de cima, ó, vou fazer isso aqui, ó, e vou jogar pro meio do bolso. Vou jogar em forma de dobrinha.
tá? E aí eu vou alfinetar. E vou fazer agora com a parte de baixo do forro, ó. Vou pegar 1 centímetro, ó, e vou jogar agora pra cima, encontrando a outra dobra. Eu vou novamente colocar um alfinetinho aqui pra segurar as duas laterais. E aí agora eu quero ver como que vai ficar do outro lado, ó. Vou virar lá do outro lado e vou ver. E aí vou ver do outro lado, ó, se tá tudo certinho, se as duas estão no meio, né, se a dobra realmente está no meio. Se ela não estiver, é só você refazer esse passo, tá? E ajeitar essas duas dobrinhas, tá? E aí você vai ver, ó, que aquela margem lá de cima, ela vai descer, né? Por conta da gente ter feito esse detalhe. Bom, depois de ter ajeitado bem certinho as dobrinhas, agora a gente vai lá na máquina. Lá na máquina você tem duas opções para poder fixar essas duas dobrinhas. O modo que eu vou fazer lá na máquina vai ser de nervurinha. Então eu vou fazer uma nervurinha, ó, guiando toda a parte de fora do retângulo, tá? Para fixar as duas dobras. Mas você também pode fazer uma costura no meio, aqui, ó, dessa emenda de cima e também uma costura aqui, ó, nessa emenda de baixo. Então eu vou fazer agora lá na máquina e vocês acompanham comigo no vídeo. E o resultado dessa costura, ó, vai ser esse daqui. Então, vai ser uma costura bem pertinho do retângulo, só que pela parte de fora dele. A minha costura, ela não ficou muito boa, porque a câmera, ela fica na minha frente, e aí atrapalha bastante pra mim costurar lá na máquina, tá? Mas, ó, a ideia que vocês devem seguir e fazer é o mais próximo possível do retângulo, tá? Esse tipo de costura aqui, eu ensino bem detalhadamente lá nos exercícios de costura, que eu já tenho um vídeo sobre esse assunto, tá? Onde eu ensino a fazer essa costura bem aqui na beiradinha, tá? Então, feito essa costura em toda a volta do retângulo, eu prendo as duas dobrinhas aqui, tá? Prendo, ó, lá do avesso do bolso, tá? E agora a gente vai pro próximo passo, tá? Depois dessa parte aqui, para poder finalizar o nosso bolso. Para finalizar, o que que a gente vai fazer, ó? Você vai deixar o avesso virado para cima, né? Então, aqui eu tenho o forro do bolso. E aí, você vai pegar, ó, a parte final do forro e vai colocar em cima, ó. De forma que alinhe, ó, as laterais e também o comecinho lá da parte de cima. E aí, você vai alfinetar. E agora, para poder encerrar, a gente vai fechar o forro do bolso, tá? Onde a gente vai fazer uma costura, ó, nessa lateral de cima e na lateral de baixo. Lembrando, ó, que você deve pegar somente o forro, ó. Você vai pegar as dobras juntos também e vai passar nessa lateral e também lá na outra lateral, certo? Então, vou fazer lá na máquina e já mostro o resultado para vocês. E o resultado dessa costura, gente, ó, é esse aqui. Então, eu passei primeiro a costura reta e passei o acabamento com overlock. Se você não tiver overlock, você pode usar o zigue-zague também, sem problemas, tá? Então, ó, fiz isso nos dois lados da abertura do forro do bolso. E lá na parte de cima, se você quiser, você também pode fechar,
mas não é necessário, porque geralmente essa parte aqui ou vai ter uma emenda de costura ou vai ter um cos, né? E aí já fecha automaticamente essa parte aí. Então não precisa você fechar exatamente nessa hora, certo? Bom, gente, e aí, ó, vai estar prontinho, ó. Esse vai ser o resultado do bolso embutido, tá? Se você quiser, você pode fazer da mesma forma, mas sem o forro, né, para não dar muito volume. Ou também o contrário, você pode fazer o bolso com um forro maior, né, para poder caber mais coisas e tudo mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e também espero ter ajudado aí com o vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!